Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live da Yorin Garden sobre jardinagem sustentável e hoje o tema é o segredo das orquídeas. Eu vou fazer com a Lúcia Borges da Vida no Jardim. A Lúcia acabou de entrar, eu já vou aceitar a solicitação dela aqui. Cadê a Lúcia? Vamos ver. Hello! Ei, Gabi! Tudo bem com você? Deixa eu acertar aqui a câmera para a gente enxergar melhor. Peraí. Acho que eu vou mais para trás. Peraí. Pronto. Senão a gente não chega e fica cortada. Tudo bem com você, amor? Tudo bem e você, Gabi? Quanto tempo, que né? saudade! Hoje frio aí em São Paulo, aqui ficou muito frio também. Quantos graus tá aí, Lu? Agora deve estar uns 6, 7. Hoje de manhã estavam 3. 3? Aqui, aí tá pior que aqui. Mas aí é mais alto, né? A gente está a 1.500 metros de altitude, uma região muito serrana, venta muito. Então a gente está sofrendo junto com as nossas plantinhas. Eu não tô conseguindo ficar sem cachecol, eu sou muito friorenta, Lu, você não tem noção. Tô com 2 blusas aqui para poder ficar bonita e poder mostrar tudo que eu preparei para nossa live. Mas eu também tava de cachecol, capotezinho até pouco tempo. Eu vou te confessar que eu tava até agora, antes de entrar, eu tava de casaco de nylon. Eu não tava conseguindo não ficar sem blusa, mais que eu precisava de casaco. Eu não tô conseguindo, nem no escritório eu não tô conseguindo ficar. Nossa. Tá bom? Vamos que vamos. Liguei um aquecedor aqui do lado. Tá vendo que tem uma luz vindo aqui? Tá vendo que tá iluminado aqui? Sim, é um aquecedor. Sim. Ai, que ótimo. E tudo bem com você, Lu? Tudo bem, tudo bem. A gente protegendo as plantas, trazendo as mais sensíveis para dentro de casa nas noites mais frias, colocando um plástico em cima de algumas que são sensíveis e a gente não consegue trazer. Então a gente vai acomodando e vendo nossas plantinhas bem, nossos entes queridos agasalhados, a gente fica feliz, mas preocupados com quem está na rua, com quem está sentindo frio, né? Então a gente às vezes fica um pouco solidário e preocupado aqui com o frio que faz, a gente não está preparado para isso, né? É verdade, né? Você sabe que eu até falei com você mais cedo que eu estava fazendo, hoje montando um orquidário, né? Até vou contar depois a história para você. Eu fiquei preocupada, né? Porque na hora que a gente estava montando o orquidário, você divide toceira, você vai fazendo algumas coisas, você se preocupa que não é a melhor condição você fazer tudo isso no inverno, né? Sim. Então, a gente fica pensando, lógico que o nosso universo é plantas, né? Mas a gente fica vendo no noticiário tanta gente que está desabrigada, né? Tanta gente passando frio. Só que a gente volta para o nosso dia a dia, a gente no dia a dia tem essa preocupação diária de pensar nas nossas plantas, quem está passando frio, o que a gente precisa fazer. Ai, gente, tanta gente dando boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Todo mundo bem-vindo, muita gente querida dando boa noite para mim e para você, ó. Um beijo, obrigada pela presença, quem está aí com a gente. Verdade. Nós separamos muita coisa, né, Gabi? Muitas coisas, Lu. Você tinha feito um roteiro que eu achei ótimo, que a gente bateu um papo antes de começar. A gente fez uma enquete, tanto eu quanto a Lu, né? A gente fez uma enquete para ver quais eram as principais dúvidas que todo mundo tinha. Eu achei muito legal que a maioria das pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas, tem orquídea em casa. Então, eu acho que é uma planta, orquídea, que também eu acho que é uma planta que acho que gera muito medo nas pessoas, porque as pessoas são receosas em ter orquídea em casa, mas ao mesmo tempo é uma planta que acaba sendo muito presenteada. Então, as pessoas geralmente acabam em algum momento da vida ganhando uma, se deparando com uma orquídea, né? Ou que vai num evento e acaba pegando uma orquídea, ganhando de presente de alguém por uma data comemorativa. Então, acaba sendo que é uma planta que você acaba tendo essa planta e a pessoa acaba tendo medo, porque ela fala, eu tenho uma orquídea, mas eu não sei exatamente como fazer com ela, morro de medo de perder essa orquídea. E eu acho que é um assunto super interessante da gente conversar, porque eu acho que a gente tem que
desmistificar um pouco esse medo da orquídea. Eu estava hoje, quando eu estava falando com você, eu vou contar brevemente a história desse orquidário que eu fui, Lu. E aí eu vou passar a palavra para você contar um pouco sobre esse medo. Mas eu achei tão interessante essa palavra. Eu estava com a Paula, que é a sogra do meu irmão. E como eu estava fazendo a casa do meu irmão, a Paula é colecionadora de orquídea, né? A sogra dele. Então, ela tem orquídeas incríveis na casa dela. É um sonho. Você chega na casa dela, realmente, você fica maravilhada com tudo. Não é só com a flor da orquídea. É isso que eu acho mais interessante quando você vai na casa de uma pessoa que coleciona orquídea. Você fica maravilhada com as folhas, você fica maravilhada com o substrato, você fica maravilhada com as raízes. É uma coisa, assim, aquela coisa... E ela fala uma coisa tão engraçada. Eu tava com a Duda lá e uma hora a gente falou, eu quero levar aquela, porque eu tinha assim, passe livre, leva o que você quiser. Olha que incrível, né? Pra casa deles, um sonho, né? E aí a gente, uma hora, a Duda subiu no andar de cima. Eu falei, Duda, pega aquela orquídea e tal. E ela falou, tá presa, tá agarrada no chão. Tava as raízes e tal, né? Porque ela tava numa prateleira. Aí ela falou assim, e ela que é colecionadora e cuida daquilo, são centenas, tá? Centenas. E ela falou assim, não tenha medo, todo mundo tem muito medo de orquídea, a orquídea é muito mais fácil de cuidar do que a gente pensa. Então, é para não ter medo, porque começando não tendo medo que vai dar certo. E aí ela arrancou as orquídeas com as raízes saindo na mão e tudo bem, tudo certo. E aí a gente começou a tocar. Então, eu dei esse preâmbulo porque eu queria que você falasse um pouco disso, desse medo um pouco que as pessoas têm, que você falasse um pouco sobre os tipos de orquídea que existem, para a gente entender um pouco, até para a gente começar do zero, do começo, né? Quais são as orquídeas, principais tipos de orquídea que existem, para as pessoas entenderem um pouco esse mundo? Então, né, Gabi, orquídeas são plantas angiospermas, elas vão produzir flores, vão produzir frutos. A gente às vezes nem chega a visualizar os frutos, muitos que a gente cultiva às vezes não foram polinizadas ou são plantas híbridas que não vão frutificar, mas elas têm todo o ciclo de uma planta, como uma frutífera, como uma florífera, como outra qualquer. E pelo que a gente estuda, né, elas são plantas evoluídas dentro dessa cadeia da evolução. Elas são plantas que habitavam as matas e com a fechada das florestas, elas buscando mais luz do sol, elas sobem e escalam as árvores, transformando em plantas epífitas. A grande maioria das orquídeas que a gente tem são plantas epífitas. Epífitas são plantas que habitam a copa das árvores sem parasitar. Eu arranquei algumas, eu tenho algumas que eu cultivo do jeito mais fácil a gente cultivar. Aqui, ó. Eu fiz a mesma coisa que a sogra do seu irmão fez. Eu arranquei sem dó, sem piedade, para mostrar até o processo de reprodução do meu pé de caqui. Eu tenho elas tanto no pé de caqui, eu tenho no calistema, eu tenho no pé de limão, eu tenho vários lugares aqui para tentar cultivar, tenho dentro de casa. Então, assim, elas são plantas que conseguem sobreviver agarradas nas árvores, sem substrato, sem adubação, sem rega. São plantas que se rustificaram, saíram da terra para viver numa copa de árvore sem sugar a seiva, sem ser parasita. Então, são plantas que a gente tira. Gente, quando eu comecei o paisagismo, isso faz 30 anos atrás, eu comecei o primeiro curso em 92. E quando eu comecei o paisagismo, as pessoas falavam o comum. Eu quero aquela parasita. E eu estava falando de uma orquídea, de uma bromélia. Porque estava na copa das árvores. Mas às vezes por estar achando que está sugando, como é que elas vão se alimentar? Lógico que está sugando, não. Elas não sugam a seiva da planta, não retiram nada da planta. E elas vivem ali agarradas na casca do caule. A casca do caule é um tecido morto, de proteção do caule. E uma coisa muito legal, eu tenho até uma numa jabuticabeira, mas é interessante até observar isso, elas preferem aquelas que não ficam trocando de cascas, as árvores, né? Porque elas vão cair. Então, elas são plantas que vão crescer, desenvolver, buscando mais luz do sol. Elas se alimentam dessa luz do sol. Não é sol pleno, é um sol filtrado, porque o sol na mata, no solo da mata, é muito filtrado, é muito obscuro. E poucas plantas conseguem sobreviver ali. Então, as orquídeas, elas vão escalando isso. A gente tem algumas plantas trepadeiras que fazem isso também, mas se enraizam na terra. As orquídeas, de uma forma muito, muito evoluída,
consegue sobreviver sem muito substrato, sem muito adubo, nessa copa da árvore para buscar essa luz do sol ideal. A gente tem orquídea terrestre também, a gente tem orquídeas rupícolas, que são orquídeas que vão viver nas pedras, né? E até dentro d'água. A grande maioria das vezes a gente não vê orquídea aquática, mas também existem espécies com isso. Mas todas que a gente cultiva, mais ou menos, que a gente ganha, que a gente coleciona, tem esse universo mais epífito. Algumas rupícolas e algumas terrestres, né? Eu até tenho uma terrestre aqui que é a arundina. Acabei de soltar uma mudinha dela, acabou de soltar aqui na hora que eu fui pegar. Que é uma orquídea comum de jardim, que a gente planta na terra. Mas elas aprenderam a sobreviver, essas que são na árvore, com essa casca. E as raízes evoluíram muito para isso. Quando a gente mexe com alguma planta que tem uma raiz um pouco mais delicada, quando a gente vai mexer, vai fazer desmembramento da touceira, a gente fica com medo de fazer isso no sol e tudo mais, a orquídea ela tem uma raiz que é proteção. Não sei se eu consigo pegar, talvez essa dessas mudinhas, elas são mais esbranquiçadas. Essas raízes são chamadas de velame, é um tecido que ela tem para proteção dos raios solares e ela não desidratar. E ela, inclusive, se alimentar e se hidratar através dessa textura, dessa proteção das raízes. Então, são plantas muito evoluídas, não são parasitas, grande maioria são epífitas. Com isso tudo que a gente conta aqui, a gente consegue deduzir, que daqui a pouquinho a gente vai falar, sobre a forma de cultivo. Todas as vezes que a gente vai fazer um jardim, seja para orquídea, seja um orquidário, como a Gabi fez hoje, seja um cactário, a gente tem que simular o ambiente de origem da planta para trazer esse ambiente para o ambiente interno ou para o ambiente do jardim. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente vai ter sucesso no cultivo. Então, são plantas, teoricamente, até de fácil cultivo, porque elas não são exigentes. Há muitos cuidados. Tem que colocar não sei quantos ml de adubo tal, adubo isso, ou tem tipo de terra. Então, a gente tem alguns ingredientes que a gente pode simular essa casca de árvore, que a gente pode simular onde ela estaria se enraizando. E a gente tem também uma forma de adubar gradativamente, como é o caso que ela está na árvore. Eu acho que eu consegui pegar. Eu tentei não tirar, Gabi. Veio folha, veio um tanto de coisa. Eu não acho que eu sei o que eu fiz com ela. Tá aqui. Veio tudo aqui, ó. Opa. Veio folha, veio tudo que estava agarrado. Ela estava assim, ó, de pendurada na minha árvore, ó. Por baixo da torceira. Isso aqui, ó, essa folha que está degradando, às vezes um ou outro elemento que vai caindo aqui, vai virando adubo para a planta quando ela está nessa árvore, né? Essa plantinha aqui, uma das mais usadas, é a mesma que eu tenho aqui, ó. Linda e maravilhosa. Linda. Me dei de presente hoje, só para a gente poder fazer essa live, porque as minhas, a maioria ainda não tá com flor, eu acho que é devido ao nosso clima que tá chegando esse frio, né? E olha que linda, é um dendróbio, né? Dendróbio é uma orquídea muito fácil. A gente compra às vezes em vaso e a gente pode cultivá-lo tanto em placa, olha que linda, assim, só na placa de fibra de coco, quanto agarrada nas árvores, como eu tenho no jardim na frente também. Então são plantas muito fáceis de serem cultivadas e exigem poucos cuidados. Elas são epífitas e têm essa forma de crescimento, que é um crescimento mais vertical. Ela não tem aquele bulbo clássico, como é o caso das lélias, das catileias. Eu tenho uma celogine. Mamãe mandou trazer essa orquídea aqui para enfeitar também. É até bom que eu mostro. Ela tem esses pseudobulbos bem gordinhos aqui, ó. E elas são bem horizontais. Essa daqui é linda. Ela tá com floração, com botão. E tá com esse aqui. Eu não tirei. Tudo pra gente tirar daqui agora. Pra gente ver todos esses cuidados. E essa celogine, ela tem esse pseudobulbo e ela cresce na copa das árvores, né, ou no vaso, no sentido horizontal. Então, a gente tanto tem orquídea que cresce no sentido horizontal do vaso e vai caminhando nesse sentido. Tem outras aqui, ó. Como a gente tem orquídeas que vão crescer dessa forma vertical, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, se você que cultiva orquídea souber qual é a espécie, vai ficar muito fácil de você identificar um substrato ideal, como fixar ela, como cultivar. Mas a gente vai dar dados aqui que dá para cultivar a grande maioria das orquídeas, salvando uma ou outra espécie que não seja do nosso clima.
Nós moramos num país tropical, né? Algumas em regiões mais quentes, outras regiões mais frias, mas a gente tem um país que é muito favorável ao cultivo. As orquídeas são plantas de mata, são plantas tropicais, são plantas subtropicais, né? Salvando alguma outra espécie que vai fugir disso. Mas é muito fácil de cultivar. É só a gente entender como é que elas crescem, como é que elas se desenvolvem, como é que elas precisam e de que forma que eu vou oferecer isso. Na copa da árvore, ela só finalizando, na copa da árvore ela tem o adubo, que cai de vez, né? Tem a luz ideal, tem o adubo que vai caindo e tem a umidade da planta, da árvore, que transpira e mantém essa umidade. E isso que você falou de pensar como é que ela vive na natureza é muito interessante, porque a gente começa a ter dúvida, foi o que você falou do substrato, mas se você fizer esse pensamento mesmo de como é que ela vive, né? Você começa a não duvidar de você na hora que você está montando o substrato dela. Porque esse monte que a Lu mostrou pra gente agora, que ela vem com um pouquinho de casca de árvore, ela vem com uma folhazinha, ela vem com o resto de um galho que caiu de uma outra. Exatamente isso que você mostrou. Começa a dar uma ideia pra gente de como é que eu posso me virar. Então, às vezes, lógico que se a gente vai num garden, a gente compra um substrato pronto, porque você consegue encontrar um substrato pronto, porque graças a Deus que existem pessoas que pensam na gente para facilitar a nossa vida e a gente consegue encontrar isso pronto. Mas, se você tem acesso no teu jardim a pegar um pouquinho de resto você encontra um casca de árvore, você encontra um pouquinho de galho. Eu roubo de um outro vaso, às vezes eu fiz uma forração de casca de árvore, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de carvão, né, Lu? Você ganhou um arranjo que tem um pouquinho de musgo, que tem um esfagno. Aí você está falando, mas você tem uma proporção, você tem uma regra. Então eu queria... Na verdade, não tem, né, Lu? Eu queria que você, já que você começou a falar de substrato, eu queria que você falasse um pouco todos os elementos que podem compor o substrato, para a gente poder ficar craque na hora de montar o substrato e poder, não só para a gente ter uma liberdade poética na hora de montar o nosso vaso, porque tem muita gente que pede, eu queria uma regra assim, quanto de esfagno, quanto de casca de árvore, quanto de carvão. Então, vamos falar um pouco sobre o substrato, o que pode compor o substrato de uma orquídea, falando que a gente está falando das epífitas, tá? O que não deveria colocar nesse substrato e como que a gente monta esse vaso? Olha, eu vou sair de cena, vou pôr minha caixinha que eu preparei para nossa live. Eba! Essa caixinha tá tudo aqui, gente. Eu não sei se eu consigo... Deixa eu tirar minhas plantas, mas tá tudo aqui, ó. A gente tem, eu vou pegando e vou levantando pra gente ver. Eu fui selecionando o que eu tinha aqui em casa, o que eu acho que as pessoas podem ter também, para poder, que acham fácil numa garden, acham fácil numa floricultura, né? Então, é igual a Gabi falou, às vezes os pinhos ou outras árvores soltam cascas de madeira. Dá pra gente cultivar com vários tipos de cascas, com vários tipos de fibra. O coco que a gente come, Gabi, eu tenho um pedaço aqui que eu mesmo desfibrei. Eu vou desfibrar. Como? É fácil. Você tem alguns processos de fazer, mas você pode pegar e desfibrar um coco verde, né? Deixar em água para tirar o tal do tanino. Eu vou explicar isso. É fácil fazer isso. É fácil pegar um arranjo, ter um esfagno, né? Então, assim, o que não deve ter, eu acho que vou começar por isso. Que aí eu vou mostrando o que eu pode ter. O que a gente não deve ter, na grande maioria das vezes, das orquídeas epífitas, é terra. Terra e esterco puro, né? Ou às vezes terra e uns minhoca, às vezes um pouquinho numa que é terrestre, dá para ter. As que são terrestres, as arundinas, a gente planta em terra de jardim, substrato de jardim. Mas as que são epífitas, essas que eu tô com todas aqui, a Gabi também tem um tanto aí, são plantas que não deveriam estar com terra. Se a gente põe terra e esterco, as raízes vão ficar muito úmidas e pode adoecer.
Então, se você colocar um substrato errado, vai refletir lá na frente, uma planta vai começar a ter pintas amareladas, depois ficar preta, né? Marronzinhas, vão ficar apodrecidas, pode desencadear uma doença e você perder a sua planta. Então, a grande maioria das orquídeas epífitas, tá? É plantas que a gente não pode ter por terra, não deveria pôr, tá? Eu não gosto de falar não, porque às vezes a pessoa não tem outro substrato e consegue misturar com tanto de outra coisa e às vezes dá certo. Mas eu acho que a gente tem que entender que elas não vivem na terra, elas saíram da terra e aprenderam a viver lá na copa das árvores. Então, Perfeito. as cascas de madeira, a casca de pino sai na hora, cortou uma árvore, você pode pegar um pouco dessas cascas maiores. Se você tem dúvida se essa madeira, se essa árvore tinha algum tratamento, você deixa de molho para sair. É importante, se estiver no substrato, que a casca ou a fibra que a gente usar não tenha alguns elementos. Às vezes um agrotóxico que foi colocado devidamente na madeira, como também o tanino, que é um agente natural dos frutos. Eu já vi gente plantando orquídea em frutos de macadâmia, em casquinhas de cocos variados, não só o coco verde, mas todo fruto tem isso natural para não se desenvolver fungos no fruto, no embrião que está ali dentro. Então, é uma proteção ao embrião. Se a gente vai usar para outro fim, para uma planta enraizar, é importante a gente dar uma lavada, deixar aí de molho alguns dias, vai trocando a água, que esse tanino, que é essa substância, sai. Quantos dias, Lu, mais ou menos? Se você pega, por exemplo, uma fibra de coco que você encontra e você fibra, né? e ela está isenta de tanino, quanto tempo você acha que tem que deixar de molho para sair o Olha, tanino? eu fiz no que mais pesquisas que eu fiz, tem gente que fala que ferve, tem gente que só deixa de molho e vai trocando todo dia, 7 dias. Se ferver, às vezes o processo é mais rápido. Mas eu fiz o processo mais natural possível, peguei coco da banca de revista aqui perto e fui, né, deixando de molho e fazendo isso. Depois deixei secar. Eu vim com um martelo, lembrei de todos os estresses que eu passei na semana e saí martelando, quebrei. Depois ele vai sair em pedaços. É você fazer isso aqui, ó, que você vai chegar a ter a fibra de coco até no processo quase industrial que a gente encontra. Quase um ninhozinho aqui, ó. Então, isso é fibra de coco, isso aqui é fibra de coco, tá? Fibra de coco, ela veio substituir uma fibra maravilhosa que a gente tem, mas que a gente não tá podendo usar, que é o xaxim. O xaxim vem do caule de uma samambaia. E para retirar o xaxim, se matava a samambaia. A samambaia a samambaia sul foi quase extinta e foi proibida esse comércio. Tá tendo plantações, acredito que daqui a pouco vai ter mais acesso a alguns locais para ser vendido, mas a gente não tem ele agora, então a gente vai usar a fibra de coco. O xaxim era melhor porque ele era mais espesso e ele absorvia e drenava, equilibrava mais a água e o ar no substrato. A fibra de coco mais fininha, ou quando ela está nesse processo de poça, que é pó de fibra de coco, olha. Tá. Ela para algumas orquídeas mais sensíveis pode ser usada, mas o ideal é você fazer uma coisa mais grosseira mesmo. Então, chips de fibra de coco, veio junto com umas palhinhas, olha. Chip de fibra de coco. É o ideal, né? Ou a fibra de coco desfibradona mesmo, tá? Bem aberta para a gente colocar nas plantas. Você pode usar só fibra de coco, mas se você tiver alguns outros elementos, você consegue equilibrar ou simular aquilo que o xaxim fazia. Eu, em particular, adoro misturar fibra de coco. Às vezes eu só tenho industrial, estou trabalhando num jardim, às vezes eu não tenho muita coisa, eu tenho que fazer muitos processos, muitas orquídeas, às vezes eu uso o que é industrial. Mas olha só, misturo os dois, esfagno com fibra de coco. E eu vou ter a umidade que o esfagno retém e a drenagem que a fibra de coco faz para equilibrar ar e água no substrato. Eu gosto de misturar os dois. Falando, Lu, é bem importante, gente, porque é muito importante que a gente tenha o substrato da orquídea bem drenado. Lembra que a Lúcia falou que a gente não usa terra, a gente não usa substrato com humus, com nada disso? Porque as raízes, elas precisam respirar. Tem que lembrar que é uma planta aérea, que na natureza
ela vai estar em casca de árvore, ela vai estar subindo na árvore e recebendo... De pendurada na árvore, às vezes. Pendurada, exatamente. Se a gente abafa essa raiz dessa orquídea... Então, nessa combinação que a Lu está falando, junta o esfagno, que retém uma fibra, que dá essa, drena ela, a gente tem uma raiz que está úmida, que é o que ela gosta, e tem drenada, né? Então, nessa mistura é legal fazer. E isso que você está mostrando, você pode juntar, né? Você pode pôr um pouco de casca de pinos, você pode juntar tudo isso que você tem, né? Pode. E assim, eu falei das duas fibras, mas você pode misturar com a casca de pinos ou com os chips que você compra também da casca de pinos. Gente, desculpa o cachorro, eu tô sozinha aqui, o cachorro começou a latir. Perdão. Live é assim. Live é live. Tem um cachorro que latiu lá na rua e ele quer ir lá. Mas vamos lá, vai parar. E você misturando, quanto mais misturas você faz, mais vai ficar interessante essa textura de terra, né? Então, vai ficar uma mistura bem interessante. O que vai acontecer, é que a Gabi falou, uma coisa que eu achei super interessante, se você tiver carvão. Se você tiver carvão na sua casa, você pode utilizar carvão também vegetal. Então, carvão vegetal, esse de churrasqueira ou carvão ativado, ele pode ser muito útil para a gente poder usar essa... Eu vou fechar a porta, gente, só um minuto, senão vocês não vão ter espaço. Rose, não fica aflita, Lu, tá tudo certo. Eu fechei que se ele latir vai ficar mais abafado. Olha lá, tá latindo. Mas então, desculpa, tô sozinha em casa, gente, abandonada aqui. Então, o carvão, ele tem uma característica legal que você, às vezes, tem em casa. Você tem uma churrasqueira, uma lareira, alguma coisa nesse sentido, que né, tem uma madeira, é fácil de conseguir. Então, você pode misturar isso tudo. Quando eu faço os meus substratos de orquídea, eu misturo tudo isso. Eu misturo carvão, eu misturo os chips de madeira, os chips de fibra de coco, a fibra de coco, o esfagno. Eu misturo tudo para conseguir ter um substrato mais equilibrado possível, mais texturizado possível, para conseguir que a planta desenvolva bem, né? Cresça, desenvolva muito bem. Então, pode misturar tudo isso, como você pode usar só um. Isso é uma coisa que a gente tem essa liberdade. Lu, eu não vou conseguir achar a casca de pinos. Eu consegui o coco que eu desfibrei. Posso misturar com carvão? Ótimo, tá pronto. A grande maioria das orquídeas vão se desenvolver bem nisso. Tem orquidófilos, gente, que não gostam de usar os fagos. Tem orquidófilos que não gostam de usar a fibra de coco industrial. Tem orquidófilos que vão usar um substrato específico, como a Gabi falou. Às vezes, você encontra pronto. Às vezes, você já vai encontrar esse substrato pronto. Mas, às vezes, você não vai encontrá-lo pronto. E é importante a gente poder reciclar ou reutilizar os substratos também, né? Então, tem essa característica que a gente pode usar. E uma coisa que a Gabi falou... Fala. Eu vi, só para adicionar uma coisa que você falou, muitas vezes, quando a gente compra a orquídea, muitas vezes pedacinhos de isopor cortadinhos em cubinhos, justamente por causa da drenagem, gente. Sim. Então, assim, não é bonito o isopor ajuda muito na drenagem. Então, você tem um isopor que dá muito bem, né, Lu? Nessa coleção de orquídea da Paula, o orquidófilo dela, por exemplo, ele usa um substrato que é coquinho, o próprio coquinho, a casca pequena, que ele faz um tratamento nessa casca. E é só isso que ele usa, esse é o substrato da orquídea dele. Então, fica bonita até, sabe? É um coquinho pequenininho, partido no meio, assim, a casquinha. Lindo o substrato. Depois eu vou postar para vocês verem. Fica super bonito esse substrato. Então, o mais importante é tudo que a Lúcia falou. É ter característica para você montar o seu vaso, né?
Sim, e uma coisa que você falou agora, o vaso é muito importante. Nem Isso. sempre eu vou ter uma árvore, um jardim para colocar a orquídea. Acabou a orquídea, eu vou colocar amarrada. Nem sempre eu vou poder de pendurar numa placa. Eu fiz uma mini placa aqui com mudinhas dessa orquídea que eu tenho lá no pé de caqui. Olha o tamanhozinho dela. Fiz um aramezinho com arame galvanizado. Eu peguei a fibra de coco e abracei as raízes. Não tem substrato aqui, é só mesmo a fibra de coco, né, encostada nessa plaquinha. Eu de penduro isso em um jardim vertical, posso de pendurar isso numa árvore, num local que tem boa claridade. É muito importante a gente mencionar isso. É muito importante ter essa luminosidade ideal, tá? Quando eu ganho orquídeas, como minha mãe tá com essa orquídea aqui florida na casa dela, ela deixa na sala, bem iluminada. No vaso que ela tá aqui tem um cachepô. Cachepô, ela põe aqui só para tirar, para não molhar o móvel dela. Ela não deixa o solo encharcado. É um vaso de plástico, é um vaso que ela ganhou orquídea. E ele tá aqui para não manchar. Quando ela está fora da época da floração, ela vai estar num lugar que tenha boa claridade, ou um pouquinho de sol pela manhã, ou um pouquinho de sol pela tarde. Esse seria o ideal da gente poder cultivar a orquídea em um local que tem um pouquinho de sol pela manhã ou pela tarde. E o vaso que a gente pode ter, eu vi que você perguntou isso na sua enquete. Qual tipo de vaso que você tem? Você colocou, não tem resposta certa. E eu provo isso. São minhas orquídeas de cultivo meu. No vaso de fibra de coco. No vaso cerâmico. Olha que lindo esse vaso, Gabi. Ai, lindo, ele é patinado, né? Ele é feito à mão. Artistas, né, que fazem à mão. E em vaso de plástico. Tá? Eu tenho neles todos, eu cultivo deles todos. Eu só troco quando precisa, né? Quando eu percebo que já não tem espaço para ela crescer e desenvolver, eu troco. E a gente observa que todo vaso, acho que eu vou pegar esse aqui novinho, dá pra gente ver. Todo vaso de plástico, o vaso de plástico, ele retém mais umidade. Então, Sim. ou você prepara mais um substrato mais airado, com menos elemento que vai absorver a umidade, põe mais casquinha. Esse aqui tá bem com casquinha, olha. Casquinha, fibra e tudo mais. É muito importante colocar dreno no fundo. Aqui eu tô com argila expandida. Pode ser isopor picado grande e o isopor pequenininho no substrato, se você tiver e quiser reutilizar. O vaso de plástico transparente, muitos orquidófilos desenvolver esse vaso, achei que o cachorro ia parar de latir, desenvolver esse vaso para poder ajudar as raízes a receberem a luz. Então, são vasos que a gente encontra phalaenopsis, são vasos que a gente encontra orquídea, eles são muito furados embaixo. Tem muitos furos. Eu gosto, quando eu mantenho um vaso assim, esse aqui ainda não fiz isso, eu fiz em outro. Eu gosto de vir com um ferrinho quente e furar o vaso na lateral para ajudar a drenar o excesso de água. Mas normalmente eles são muito bem drenados no fundo. E se a gente coloca a camada de drenagem com caco de telha, com argila expandida ou com uma pedra britada, vai ajudar essa drenagem a cair. É que, na verdade, você acaba simulando que esses vasinhos fazem. Você fura do mesmo jeitinho, né, Lu? Olha lá, nós temos vasos iguais, olha. Iguaizinho. São vasos cerâmicos tradicionais para orquídea. Então, assim, são muito interessantes porque eles são para deliberar. Eles são de cerâmica, absorve a umidade, além do furo embaixo, tem furos laterais para evitar esse encharcamento, porque elas não estão em terra encharcada, como acontece com as plantas que estão no solo. Elas estão nas árvores, né? Ô Lu, e aí você falou, não existe vaso certo, basta você ter o vaso que você está usando para você adequar a sua... Sim, ou até adequar a sua drenagem. Sim. Acho interessante falar, você também precisa, eu acho que, estou falando quanto ética, tá? Você também precisa se conhecer, né? Porque quem tem vasinho com esses furinhos e tal, esse furinho, depois de um tempo, ele começa a ficar ele começa a ficar úmido, começa a ficar musgado, embranquiçado, com aquela cara velhinha que eu amo, pelos furos, e elas vão agarrando de verdade
no vaso. Então, ele, esteticamente, ele é um tipo... Ele tem um estilo de vaso, né, Lu? Ele fica... E quando a gente fica muito aflita, que eu tenho clientes que vou e falam assim, gente, eu não tô podendo... Horrível. A orquídea está fugindo do vaso. Então, eu queria fazer uma parte em tudo isso que a gente está falando para dizer o seguinte, assim que é, porque se você for pensar lá na natureza, a gente volta no início da live que a Lúcia falou, eu tenho um tronco aqui, a orquídea vai se agarrar nesse tronco. Então, quando esse vaso que é um material poroso, que ele está simulando um tronco de árvore, quando a orquídea está aqui dentro e as suas raizinhas estão saindo dos buraquinhos, ela vai agarrar nesse vaso. Então, ela não está feia, ela está simulando o que está vindo da natureza. Então, se você é o tipo de pessoa que fica incomodado em ver essas raízes, em ver o seu vaso musgado e não gosta disso, eu acho que a gente volta para o vaso da mãe da Lúcia, que ela acabou de mandar aí. Você cria, eu acho que é melhor você ter ele dentro de um cachepô de plástico, dentro de um vasinho de plástico bem furado e coloca num cachepô do seu estilo. Porque aí, se essa raiz começa a fugir, você esconde, né, Lu? Eu resolvi falar sobre isso porque muita gente, às vezes, começa a ficar incomodado com essa estética de falar, gente, tem esse monte de raiz aparente. Lógico, quem é super apaixonado por orquídea, de jeito nenhum se incomoda, mas acha lindo. Eu nem sou a maior conhecedora de orquídea, Lu, nunca fui. Eu vou conhecendo ao passo das orquídeas que eu vou comprando e que eu vou adquirindo. Mas estou longe, eu não sou grande conhecedora de orquídea, não. Mas, e aí eu vou me apaixonando. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. A gente sabe, como a Wanda, que tem algumas orquídeas que não precisam de substrato nenhum. Essa daqui, por exemplo, que eu peguei até um pedacinho para mim, ela estava na casa que meu irmão comprou, tinha um pouco dessa orquídea, que é um dendróbio, que tem um sobrenome que eu não vou lembrar agora, que a Paula me falou. Ela estava solta na casa, uma bola dessa planta, assim, ela estava completamente aérea e sem substrato nenhum. Como é que a gente sabe quais são as orquídeas que vão sobreviver sem absolutamente substrato nenhum, que nem a Wanda, que nem esse dendróbio, ou uma orquídea que a gente tem que pôr substrato? Então, conhecendo um pouquinho da espécie, né? Quer dizer, a gente sabe que a grande maioria das epífitas são com um pouquinho de substrato. As outras as mais rústicas, talvez a Wanda e o dendróbio, são dois gêneros que a gente consegue cultivar sem esse substrato. A Wanda é a principal, aquela que a gente de pendura, só tem um cestinho para a gente poder amarrar e de pendurar nos orquidários, nas árvores, né, nas varandas, e elas ficam. É muito bonita, eu não tinha nenhuma para florida para trazer, mas é muito bonito porque ela cresce no vertical também, igual o dendróbio. Eu acho que é muito nesse sentido do vertical que cresce, que se desenvolve bem nesse tipo de planta, sabe? Mas não são todas, mas a gente pegando os gêneros principais, alguns dendróbios e a Wanda são as principais que tem essa coisa de não precisar de um substrato específico. Essa minha aqui está plantada direta na placa de fibra de coco. Eu amarrei exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, mudinhas, que ela vai crescendo, vai desenvolvendo, a touceira vai ficando gigante. Uma coisa muito importante falar que eu não falei, a haste da orquídea que floresceu, a parte da orquídea, o pseudobulbo que floresceu, ele não volta a florescer. Ele vai ficando, no caso dessa planta aqui, ó, cada vez mais enrugado. E vai ficando cada vez mais enrugado, amarelinho, amarelinho, seco. Quando está seco, a gente tira. Mas novas plantas vão vir, a planta caminha, as orquídeas caminham, né? Essa aqui eu plantei recentemente, eu plantei a muda mais velha encostada no vaso, eu fiz de propósito isso. Porque eu sei que essa parte... Isso, eu encosto a planta atrás para dar espaço para ela vir para frente. E aí eu não precisar de trocar tantas vezes, diferente de uma planta que eu faço um plantio mais centrado no vaso. A gente percebe aqui, olha que coisa fofinha, as mudinhas menores aqui, ó, crescendo e as mudas maiores estão atrás. Aqui tem parte que já secou, tem parte que já floresceu, que tá sequinha aqui,
É lindinha demais esse vasinho meu. A orquídea, micro-orquídea, é um oncídio muito cheiroso, é tipo esses chocolates que a gente tem, num rosa clarinho, clarinho, e uma delícia, né? Então, quando tá florindo, quando o botão da orquídea começar a florescer, nesse ambiente que você cultiva, seja numa área de serviço, seja numa garagem, seja numa varanda, começou a abrir o botão, você pode trazer para essa sala iluminada que ela vai durar. Essa minha aqui, olha só, vou contar a história dessa daqui, ó. Essa minha que eu ganhei, eu não sei quando, aniversário, ano passado, eu deixei, tá? É uma Phalaenopsis. Ela floresceu, essa haste aqui segurava, ela fazia essa forma, a inflorescência. Aí a inflorescência começou a secar e de repente começou a nascer um broto. E esse broto na haste floral deu essa segunda florada. Quando ela caiu as flores, eu ganhei. Quando eu caiu as flores, eu levei para essa garagem também, que eu tenho um tanto de planta, tanto de orquídea lá. E pela luminosidade dela, eu não cheguei a adubar. Confesso para você que eu não cheguei a adubar, porque eu tinha recebido ela recentemente. Então, eu esperava ela se adaptar na minha casa para fazer adubação. E ela floresceu na mesma haste. Então, a gente não deve cortar hastes que estiverem verdes. A gente não deve retirar a parte verde da planta, porque ela ainda pode servir para uma segunda florada, como pode acontecer também da planta absorver o nutriente. Eu sei que esse pseudobulbo da minha mãe aqui, ó, não vai dar flor, mas ele pode originar uma nova muda. E tudo que está aqui dentro desse gordinho aqui, dessa parte gordinha dela, a planta vai absorver. Ela vai se nutrir daquele. Como ela vive com parcimônia, como ela recebe adubo com parcimônia, ela aprendeu a absorver tudo. Ah, eu não vou dar flor nessa parte minha, mas eu vou absorver tudo que essa parte produziu para a nova geração. Então, é como se ela estivesse alimentando os novos bulbos que estão, pseudos bulbos que estão por vir. Então, a gente só deve retirar a parte de orquídea que estiver seca e a gente só... E deve observar isso. Essa orquídea da minha mãe, ela já está saindo para fora aqui, ó. Eu acho que eu consigo tirar ela aqui desse cachepô para ver melhor. Ela tá caindo, igual a Gabi falou. Tem raiz começando a sair, tá começando a sair para fora. E tá vendo? O brotão aqui grande saindo. Daqui a pouquinho, possivelmente após a florada, ou a gente vem para um vaso maior, ou vem fazendo uma divisão de touceira, que é um processo muito fácil de dividir orquídeas assim. Ou, né, mantém no vaso, mas replanta ela para trás, porque senão ela vai sair de pendurando, né? Então isso é normal dessa planta. Ô Lu, você resolveu várias dúvidas. Eu fui falando de tudo ao mesmo tempo, né? Tem várias dúvidas da enquete aqui que você matou de uma vez só. Várias, graças a Deus. Uma coisa para complementar, você falou da posição da muda no vasinho, né? Que ele dá a direção pra gente, né? Porque a gente, quando você pega uma muda de orquídea na mão, você vê para onde está nascendo o broto, que a Lu mostrou. Você vê a parte mais alta, você vê a parte do brotinho. Essa daqui, ó, ela já caminhou ao contrário. Foi plantada e ela já está chegando aqui na perada. Foi colocada mais no meio, a gente percebe aqui, ó, esse espaço aqui não está brotando nada. Ela está vindo toda para frente. E nasceu plantinha junto, ó. Isso aqui nasceu plantinha junto. Pode tirar, outra tá? que muita gente pergunta, né? Porque muita gente fica nervoso com a quantidade de orquídea, porque quando compra, vê que aquela orquídea tá linda, tá maravilhosa ali, fica, nossa, a orquídea tá sufocada. Então, eu só queria complementar com uma coisa que é muito comum. A orquídea gosta de viver apertadinha, né? Sim, então, ela costumou viver com o mínimo. Ela vive com o mínimo e vive bem ali. Então, não tem essa necessidade que nem uma planta ornamental comum, que a gente toda hora tem que... toda hora espaço para ela. Precisa dar espaço para ela se desenvolver. Ela vai crescendo uma em cima da outra, e como é uma planta epífita, ela cresce em cima dela própria e vai criando a raiz e vai dando tudo certo. Então, assim, não existe essa necessidade de você reinvasar uma orquídea sempre. O que acontece, que a Lúcia já tirou rapidamente, é você desentocerar, você tirar várias mudas de uma própria orquídea, você fazer outros vasos quando ela estiver muito grande, e aí vai ser de uma maneira muito fácil.
Sim. Lu, Outra forma de reprodução é semente, mas poucas vezes a gente consegue. O processo é muito lento. Lógico que tem meristema laboratorial, mas grande maioria das vezes a planta te dá a muda e você reutiliza, seja na touceira, seja na haste que floresceu aqui, ó. Esse aqui floresceu e deu essa mudinha, né? Seja naquela arundina, aí que eu levantei, caiu tudo aqui. Essa haste floresceu, a flor secou aqui, nasceu mudinha. Como é que faz a reprodução? Pronto, toma. Se pudesse, eu dava de presente para você aqui agora. A mudinha, é só colocar na terra, né? Na terra que ela vai brotar. Então, a planta te dá a muda da orquídea, ela não é muito generosa, né? Bem desenvolvida, ela te dá a planta. Eu queria mostrar o vasinho de madeira que a gente não chegou. pergunta, Lu, que eu queria que você visse, porque foi uma das maiores dúvidas que eu tive nas minhas. Ótimo. Minha orquídea nunca deu flores. É por isso que eu ia te falar, é uma das principais dúvidas que tinham aqui na minha enquete, que eu não queria deixar de passar por ela. Muita gente falava assim, já ganhei, mas eu tenho um problema, minhas orquídeas não dão flores. Eu só não queria deixar de passar, porque eu queria que você falasse sobre isso e desse aquele teu segredo também de... Você já sabe. Vou só mostrar aqui, ó, o último vaso que a gente mostrou, que é esses caixinhas de madeira que também são usadas, tá? Pode ser usadas também. Bom, se você tem uma orquídea que tá lá, essa da minha aqui eu ganhei, ela é novinha, ainda não deu flor, eu tô com paciência com ela e tô aguardando ela florescer. Mas se você ganhou uma orquídea igual a minha, florida, e depois que foi para sua casa, o que você faz? Você cultiva na sala, bonita, tá decorando e tal, vai molhando, vai mantendo umidade substrato, acabou a flor, você tem que buscar um lugar, não um cantinho que cabe a planta, mas um lugar que tenha boa claridade. É um dos segredos da orquídea, ela se alimenta dessa luz, ela saiu da terra para buscar essa luz, então é acertar nessa luz. Normalmente, varandas, áreas de serviço em apartamentos funcionam com isso porque já são projetados em ambientes que têm essa luminosidade, às vezes no final da manhã, no finalzinho da tarde, no início da manhã, que vai ajudar a isso. Mas você tem, se ela não está na árvore recebendo a folhinha que caiu, o cocôzinho do passarinho, qualquer coisa ali para se alimentar, você vai ter que adubar. Pode comprar um adubo pronto, normalmente são vendidos adubos líquidos que a gente borrifa na planta. Como a gente pode fazer? Um dos motivos que a planta não floresce, ou é a luminosidade inadequada. Se ela está com folha verde, você está regando certo. Se ela está com substrato que não está com mau cheiro, tá tudo bem. Não tem pinta, não tem melado, não tem nada. Mas se ela não está florescendo, é ou falta de luz ou falta de nutriente. Então, por mais que ela vive com pouco nutriente, sua casa não tem a atmosfera que teria na copa da árvore. E por isso, a gente pode fazer uma simulação, se você quiser. Não, eu não quero comprar, eu tenho uma orquídea só, eu não quero sair comprando um adubo pronto para orquídea, né? Normalmente são mais caros, são adubos líquidos, que você borrifa e ela vai absorvendo essa umidade. Você pode pegar um adubo que você tem em casa. Eu fiz um sachêzinho. Olha que bonitinho, parece uma petequinha. Eu fiz o maior e vou fazer um aqui, se você me permitir, Gabi, para mostrar o que a gente pode fazer. Sabe com o que eu fiz isso? Com máscara descartável. Peguei um TNT de uma máscara descartável, cortei. Essas máscaras brancas, assim, ó, cirúrgicas, tem umas que são coloridas, às vezes pretinhas, que fica até camuflada no vaso. Molhei para tirar um pouco dessa impermeabilidade da máscara. Elas são feitas em 3 camadas. Separei as 3 camadas hoje cedo, tá? E eu consegui aqui, eu perdi, né? Na hora que eu fui levantar para brigar com o cachorro, achei. E eu fiz aqui, ó. Aqui tem as que ficam em contato com o rosto é um TNT mais fininho. É uma das que eu fiz aqui. E a outra é um TNT mais aberto. Faz o teste se ela passa água, tá? E aí você faz um quadradinho, eu vou cortar melhor esse aqui, e vou colocar nesse meu vaso que ainda não floresceu também, tá? Apesar dela ser uma plantinha ainda nova, eu vou fazer um quadradinho. Então você vai cortar sua máscara, joga fora de uma forma certa, né? Pra gente não descartar na natureza, mas reutilizar alguma coisa, né? Um TNT, um pedacinho de pano. Como eu quero dar flor, a gente tem que vir com adubo para flores. Então, eu vou usar o da Inhorinha, a Florata. Nesse da minha mãe aqui, ó, tá acabando a flor, você pode vir com um adubo equilibrado.
para fortalecer nova planta e tudo mais. Mas se você quer dar flor, vem com adubo que a gente compra granulado. Esse da Anhorinha eu acho fantástico. E é pouquinho. Eu pego uma colherzinha. Quando tem flor, Lu, dá para até ficar para ajudar a ficar mais sem floração. Pode ser feito, né? Olha, uma colherzinha, as colherzinhas que eu peguei aqui bem pequenininha, coloquei no centro. Ai, que graça. E vou fazer uma trouxinha. Tá. Um sachêzinho. Rodei. Aí, se você tiver uma gominha mais bonitinha, você põe. Eu peguei as mais comuns possíveis e vou colocar aqui, ó. O que vai acontecer? Por que eu não posso vir com adubo direto aqui? Porque eu posso errar na mão. Se eu tô começando agora, eu posso adubar demais. Ou o tanto de adubo que eu colocar e ir embora na primeira rega, já que é um substrato tão poroso, já que é um substrato cheio de porosidade, o adubo que eu colocar granulado, ele pode ir embora antes de fazer efeito. Então, é para eu colocar demais. Pronto, acabei de fazer minha petequinha. Você camufla atrás do vaso, se você conseguir um paninho mais escuro, põe aqui, ó. Eu só não trouxe água, tá? Não, tem minha água aqui, ó. Vou fazer de um jeito para não molhar a mesa. Molha, quando você for molhar, você molha o seu trouxinho. Através e aí, aos pouquinhos, o adubo que tá aqui, que é solúvel em água, vai descer. Você pode camuflar isso com uma pedrinha para não ficar aparecendo no vaso. Põe no meio, nesses que estão mais cheios, ó. A gente pode... Não aparece, ó. Acabei de colocar um aqui, não vai aparecer direito. Só quando você vê a planta. Mistura, põe debaixo da folha, corta essa trouxinha. Eu fiz um maiorzinho só pra gente ver. E isso você vai ter uma adubação simulada a que a planta receberia na natureza. Toda vez que eu molhar a planta, e para molhar, gente, a gente deve molhar o vaso todo. São substratos que a gente preparou. O vaso é cheio de furo. O substrato, você fez drenagem no fundo, o substrato está muito poroso, aí você vem com esse tipo de adubo, você tem que molhar todo o substrato até sair água embaixo. Ai, Lúcia, eu tô com ele na minha sala, eu posso só borrifar? Pode. De vez em quando borrifar água na folha para limpar a folha, mas o ideal é molhar as raízes, deixar secar e molhar novamente. E se você fizer esse tipo de adubação, sempre lembrar de molhar a trouxinha para ele ir soltando esse sachê. Quando você perceber, como é um sal, né? Quando você perceber que a trouxinha ficou murcha, é porque o adubo acabou. Mas isso demora meses. Eu não vou ter que todo mês ficar borrifando adubo. Isso aqui eu ponho aqui, agora eu vou deixar a natureza seguir o curso dela. E ela vai ser nutrida. Você está super simulando o que acontece na natureza, né, Lu? Sim. Eu vou deixar, tá? Eu vou deixar. E quando essa plantinha florescer, eu vou postar lá no Instagram para vocês verem o que acontece, né? É lógico, como a gente fez de um jeito bem de parcimônia, não vai florescer amanhã, mês que vem, não. Pode ser só ano que vem, mas vai florescer. Talvez eu antecipei, eu dei nutrientes suficientes para ela. E aí você faz assim, essa trouxinha murchou, acabou, você prepara... Faz outra. Sim. E aí vai dando, porque aí você sabe que você está dando uma microdosagem de adubo, né? Nela. Sim. Se você não quiser, eu quero só que a minha muda cresça e se uma touceira grande para eu fazer muda, eu quero fazer mudas matrizes, aí você vem com um adubo equilibrado que você vai fortalecer também as outras partes. O Floratas tem nitrogênio, fósforo e potássio, né? Ele tem os macros e micronutrientes, mas ele é mais acentuado na parte que vai dar flor. Então, ele vai fortalecer as outras partes também, mas ele vai incentivar muito a florada. Entendi. Posso pedir só para você acrescentar mais uma coisa? Pode. Você falou da rega. E aí eu queria... Tem essa coisa, muita gente acha que orquídea a gente rega borrifando. Então, eu queria falar assim um pouco o borrifar versus o regar, que você falou que o ideal é que a gente regue mesmo o vaso. Frequência de rega, normalmente, como é que você faz com a orquídea, Lu? Depende do clima, né? Se você cultiva num local que é arejado, uma varanda, às vezes até 2 vezes por dia, tá? Aqui. Mora num local muito quente, varanda no alto do apartamento, né? No prédio, é muita ventilação e o tempo inteiro em vaso de cerâmica, o processo vai ser mais trabalhoso. Aí seria até interessante pensar no vaso de plástico, que vai manter mais umidade, num substrato que vai reter mais essa umidade.
Mas você tem que ver a terra, o substrato, perdão, o substrato da orquídea para ver se está úmido ou não. Quando a orquídea tiver muito leve o vaso ou muito seco esse substrato, você está molhando de menos. Se a pontinha da folha estiver seca, em geral você está molhando de menos. Esse borrifar água é para ajudar nos dias mais quentes e secos a simular a umidade que tem em volta da copa da árvore. Mas é importante que as raízes recebam uma certa frequência. Então, é interessante você ver, não dá para a gente sentir como a gente enfia o dedo na terra, às vezes são elementos muito fibrosos, mas você consegue ver a cor da fibra mais escura, a cor da casquinha do pinus mais escuro, o vaso muito levinho, o vaso que está mais pesadinho. Então, a gente consegue perceber essa diferença quando está bem úmido ou não. Até a cor da raiz, né? Você percebe Sim. que a raiz tá úmida, senão ela tá muito ressecada, né? Você consegue enxergar. Se ela tiver com aquela pontinha verde, aquele aspecto espesso, né? Com aquela parte esbranquiçada, em geral ela tá saudável. Se a planta que você tem em casa não tem pintas, né? Eu trouxe as minhas que eu cultivo, gente. Tava até de mato aqui, ó. Eu tô com uma folha amarelando de um bulbo que já deu flor. Então é um processo natural da planta. Mas eu vou observar. As folhas novas estão bem, então são saudáveis. A planta tem, né? Tá sendo, né, adaptada na sua forma de cultivo, no local que você está cultivando. Então, mantenha esses cuidados. Nas épocas mais quentes, rega mais porque desidrata mais. Nas épocas menos quentes, rega menos, porque em geral a planta entra em dormência. E as orquídeas, nesse processo de entrar em dormência, algumas, como é o caso do dendróbio, se a gente vê que começou a nascer um brotinho em volta, se você ficar molhando muito, vai nascer um broto de muda e não vai dar flor. Às vezes, algumas precisam de passar por um estresse hídrico, é o caso do dendróbio, para ele ser incentivado a florescer. Eu tenho esse dendróbio amarrado no pé de caqui. E às vezes, com a chuva, ou as pessoas vão molhando, fico com dó da planta agarrada na árvore e vai molhando. Tem ano que ela tá maravilhosa. Foi aquele ano que a gente conseguiu dar esse estresse hídrico para ela. Mas tem ano que ela tá cheia de muda, igual eu tô com ela desse ano, cheia de muda. Acho que choveu mais na época que antecedia a época da floração, e ela não deu tanta flor assim. Então, assim, é importante conhecer a espécie que você tem. No caso da Phalaenopsis, só borrifar água, às vezes ela vai ficar seca, amarelada, as folhas vão cair. Se deixar acumular água no miolinho, às vezes apodrece, né? Se você perceber que tem folhas meio amarronzadas ou parte da planta com aspecto meio amolecido, pode ser já um processo de apodrecimento por excesso de água. Se você tiver, ou minha mãe, né, querendo ter uma orquídea com cachepô, lembra de drenar o excesso para não apodrecer. E isso é muito importante. Elas vivem na terra airada, né? Nesse substrato airado. Então, manter a umidade é bom, né? Às vezes borrifar uma água no dia a dia que precisar, mas observar. Na minha casa, que não é todo dia, a gente consegue molhar, começa uma região mais alta, às vezes 3 vezes por semana, dia sim, dia não, dependendo da época do ano. Na minha casa também eu não molho todo dia, minhas orquídeas não. A não ser as bandas, que quando né, e não tem nada de substrato. Precisa, né? Então, mas eu também vou te dizer, tem dias que eu esqueço, porque Pois é. Tem dias que eu esqueço, tá tudo bem, mas elas continuam florescendo, né? Tá, graças a Deus. Você mora numa casa onde elas estão, possivelmente tem a umidade de outras plantas que podem favorecer. Uma coisa que eu queria falar, se você cultiva outras plantas, ter as orquídeas perto das outras plantas vai simular também essa umidade, esse companheirismo que as orquídeas vivem com as árvores. Sim. Então, quando eu faço jardim vertical, que as pessoas me pedem para fazer um jardim vertical com orquídea, eu não ponho só orquídea, eu ponho uma samambaia, uma renda portuguesa, que eu sei que gosta do mesmo tipo de luminosidade, porque além de ficar bonita, vai dar esse suporte de transpiração que a planta às vezes precisa também. Lu, eu nem sei te dizer. Você engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu vou falando, não deixa não, Gabi. Foi uma aula. Eu vou falar uma coisa para você. Foi uma aula. Eu achei que não ia dar tempo. A gente só não conseguiu falar sobre praga, que também posso falar. Pelo amor de Deus. Foi uma aula, Lu. Vou te dizer. Impressionante. Foi demais, Lu. Super obrigada. Obrigada, gente. Olha, quem precisar de tirar alguma dúvida comigo, quiser deixar a pergunta na live, a live vai subir, né, Gabi? Mas se quiser falar, vai lá também no Instagram do Vida no Jardim.
Eu vou, na hora que eu for salvar a live, eu vou deixar a live salva e vou dar a possibilidade de você compartilhar no teu Ótimo. também, tá? Ótimo, ótimo. Desculpe meu cachorro querer participar da live aqui. Espero não ter atrapalhado a informação. Mas Nada. live é live, né? Até ele ficou empolgado. E Orin, super obrigada por essa oportunidade, por a gente ter tido essa aula com a Lúcia, que foi maravilhosa, Lu. E espero te ver em breve, tá bom, querida? Eu também, querida. Adoro estar com você. Iorinha é uma grande parceira e excelentes adubos. E eu acho que a gente pode sempre somar, né? Informação. Eu não sou orquidófica, mas eu sou muito amante da natureza, estudiosa no assunto. Como eu falei, tem 30 anos que eu estudo e a planta não para de estudar. Para vir aqui, eu estudei de novo para poder estar junto com vocês e tirar, né, qualquer dúvida aí, ou dar o maior possibilidade de informações nesse tempo nosso aqui. Muito obrigada de coração, Gabi. Adoro você, adoro Inhorim e adoro estar aqui compartilhando essas informações. Eu também. Um beijo enorme, amor. Boa noite, gente. Até Obrigada.